dia, boa tarde, boa noite, feliz ano novo, né? Porque na semana passada a gente teve uma saudação do apóstolo Neuci nesse nosso MBCVcast, trazendo, né, à luz esse novo ano de 2024, e agora a gente começa normal nossa caminhada de conversas, né, todas as segundas-feiras pela manhã, 9 horas da manhã, e nós queremos convidar você a estar conosco, a andar mais uma milha, né, a caminhar mais um ano, ouvindo conteúdos que são importantes para a sua vida, para o seu ministério, para a sua casa, para a sua família, né? Então seja muito bem-vindo. Eu falo do Ministério Batista Cristo é a Vida de Novo Hamburgo, Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo a esse ano de 2024, apóstolo. Bom dia, pastor Eliane. Um lindo dia, novo ano, vida que segue, e temos muita coisa pela frente. Então que nesse ano a palavra que Deus nos deu, ela precisa ser levada mais a sério. Vai exigir de nós muita sabedoria. E outra coisa que vai exigir de nós, meus irmãos, amigos, que nos seguem, que participam conosco todas as segundas, é uma coisa interessante que a gente fala muito e pratica pouco. Aquela palavra de Mateus 6,33. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas todas serão acrescentadas. Pois a sabedoria para a gestão da vida vai ter que começar com o reino de Deus. Então, nessa sabedoria para a gestão, precisamos, em primeiro lugar, colocar em ordem as coisas pelo grau de importância. E o grau de importância na nossa tricotomia não é corpo, alma e espírito. Não, é espírito, alma e corpo. Então é reverter a cultura do religiosismo, reverter a cultura do humanismo, reverter essa cultura do egoísmo. Quando as coisas espirituais têm a primazia, têm uma importância e uma significância, com certeza há no interior, na sua mente, na sua consciência, no seu espírito, há uma paz, segurança, firmeza, graça, há uma melhor gestão da vida. Essa data, né, pastor, do dia 1º de janeiro, causa uma expectativa nas pessoas, né? E eu observando bastante isso, e as pessoas são muito preocupadas com a cor da roupa que elas vão usar, porque acham que alguma cor da roupa vai fazer alguma mudança, né? O amarelo traz dinheiro, o vermelho traz amor, o branco traz paz. A gente fica vendo o pessoal se vestindo, né? E não é errado, eu tô falando que é errado. Eu tô falando que são crendices, são sistemas que o próprio mundo estabelece, né? E a fim da igreja se absorvendo disso, enfim, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Que agora, meus irmãos, dia 8 de janeiro já passou as expectativas, o ano já começou. E eu lembro que essa semana eu ainda coloquei fiz uma colocação na minha rede social. Eu coloquei assim, ó, só o ano é novo. Só o ano é novo, né? Se nós não tivermos posicionamentos, vai continuar tudo como sempre esteve. Então é necessário sim uma mudança no nosso interior. E quando o Senhor trouxe a palavra da virada, onde o Senhor falou que a gente precisa ter esse ano é um ano de atenção para com as coisas espirituais, né? Para com o nosso mundo espiritual. Na oportunidade eu lembrei de um conceito, uma palavra que eu ouvi uma vez, de que nós somos espírito
que mora dentro de um corpo e que nós não somos um corpo em que habita um espírito. E isso a gente parece que nós como cristãos a gente faz assim, ó, a gente tem um certo preconceito de entender isso, porque a gente acha que isso é espiritismo, isso é nova era, não sei o quê. Mas se nós formos fazer esse exame de fato, e se nós tivermos essa maturidade que o senhor está falando que a gente precisa ter, nós vamos compreender isso, sim. Nós somos seres espirituais em primeiro lugar, não é? É exatamente isso. Se nós cremos que viemos de Deus, cremos no criacionismo, entendamos como as coisas começaram. Deus o que é? Espírito. E quando o Senhor disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, que tenha governo. Então está aí a importância, a nossa imagem, a nossa semelhança de Deus e com Deus está no Espírito. O corpo é apenas o veículo para a habitação do Espírito. Por isso, o apóstolo Paulo fala, não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito, e que o Espírito de Deus habita em vós, e não sois de vós mesmo. Então, o nosso espírito veio de Deus, é a imagem de Deus, é a partícula divina dentro de nós, e esse cuidado precisamos ter, porque se viemos dele, pertencemos a ele, e para ele voltaremos. Então, precisamos de sabedoria, e parar de emprestar os nossos ouvidos e a nossa mente e o nosso tempo para estar ouvindo coisas sem fundamento, que o homem veio da evolução, que o homem é um produto do Big Bang, que o homem veio de uma ameba. Olha, isso aí justamente está confundindo essa nova geração. Então, precisamos dessa sabedoria, porque uma coisa interessante, quando o espírito sai do corpo, o corpo sem alma e sem o espírito, em 24 horas precisa ser devolvido, ou cremado, ou enterrado. Aí, que é o homem sem Deus? Não é nada. A nossa existência, nossa capacidade, nossa sabedoria, o nosso desígnio veio dele. Os nossos dias já foram escritos, traçados por ele. Então, eu custei a entender isso. Antes de eu conhecer a Cristo, eu não tinha perspectiva nenhuma da minha vida, nem de existir por muito tempo, porque estava vendo que eu não tinha mais domínio de mim, das minhas emoções. Mas quando me encontrei com Cristo, me encontrei com a vida. E me encontrando com a vida, descobri minhas origens. Descobrindo as minhas origens, descobri o propósito. Descobrindo o propósito, encontrei um campo de ação. E chegamos aonde chegamos. É que a maioria das pessoas, quando elas não têm um encontro com Cristo, elas dão um nome, pastor. É interessante isso, né? Quando a pessoa não conhece Jesus, ela dá um nome para a falta de Deus na vida dela. Em geral, elas chamam de vazio. Eu sinto um vazio, né? De fato, o vazio é essa presença, ou é esse preenchimento do ser humano, do corpo e da alma, do Espírito de Deus. Né? Porque o homem está ali com o Espírito dele, o Espírito que dá vida não é o mesmo Espírito que a gente está falando aqui, que é o Espírito de Deus. A gente precisa de um Espírito para viver.
né? Que a palavra do Senhor diz que, lá em Gênesis, que Deus deu um sopro de vida, né, para nós. Esse sopro de vida é o espírito humano que nos faz viver. Mas o que a gente está falando aqui é do Espírito Santo de Deus, o Espírito de Deus, essa centelha, que eu acho que é o nome que o Senhor chama, né? A centelha de Deus que está dentro de nós. Então, quando a gente recebe Jesus como Senhor e Salvador, há um preenchimento. E a pessoa para de dizer, eu estou perdido, eu não estou me encontrando, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, eu sinto um vazio. Eu não sei qual é a minha missão. Não sei por que eu estou aqui, né? Essas coisas. Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer, exatamente. E a gente ouve muito isso de quem não conhece o Senhor, né? Então, acho que é importante a gente compreender isso, gente, né? Que o Espírito de Deus é que de fato dá a razão da nossa vida, né, pastor? É impressionante porque em cada virada de ano se faz um balanço, uma avaliação e se faz novos planos e propósitos. Porque o ser humano, ele tem muitos propósitos, muito sonho. E eu já, na minha trajetória de vida, eu não vi tudo, mas eu já vi muita coisa. Eu já vi pessoas dizer, se eu me casar eu vou ser feliz. Casam e não se tornam felizes. Quando eu comprar minha casa própria eu vou estar realizado. Adquire a casa própria e não se realizou. Se eu fizer uma viagem e conhecer muitos lugares, eu vou me sentir melhor. Consegue fazer isso e volta, e o vazio continua do mesmo tamanho e aumentando mais. Então o ser humano, ele vive de desafio a desafio, de busca em busca, de sonho em sonho, e luta por aquisições, pensando que são as aquisições, as conquistas que o tornarão melhor, e não é nada disso. Quero dizer a todos, o que me torna melhor cada dia é a presença de Deus no meu espírito. É saber que eu faço parte do seu reino, do seu governo, da sua família. Faço parte do seu propósito. E Deus não criou nada e não criou ninguém sem um propósito. E o ser humano, enquanto não descobre o propósito divino para o qual ele existe, sempre existirá um vazio. Mas como é ano da sabedoria para a gestão da vida, quero lhe ajudar você se encontrar. Busque o reino de Deus. Busque a Deus. Comece a priorizar, a valorizar, a dar um expediente maior para a sua vida espiritual, porque você, cuidando do seu espírito, você terá uma mente firme, terá controle das emoções, você terá um autogoverno, terá domínio próprio. E isso já é fruto de o Espírito de Deus estar conectado com o teu espírito. Eu ouço assim algumas pessoas que estão falando sobre o ano de 2024. Muita gente falando que vai ser um ano muito difícil, que vai ser um ano de muita guerra, vai ser um ano de muita... assim, de muita prova. O senhor concorda com isso, pastor? E se é isso, o que agora vamos voltar para aquela questão, né? Eu preciso ter cuidado com a minha vida espiritual. Como que eu vou fazer isso aí? Como que eu vou ter esse crescimento? Como é que eu vou desenvolver, né? Falando também a pessoas que talvez nem vão à igreja nenhuma, né? Como que eu vou desenvolver essa vida espiritual diante de tantos... assim, as predições, né, são de que vai ser um ano difícil e tal. Como é que vai sobreviver a tudo isso? Você cuidando das 3 áreas, das suas 3 áreas, cuidando da sua vida espiritual, cuidando da sua alma, que é a sua vida social, seus relacionamentos, e cuidando também do seu corpo, da sua vida material,
da saúde do seu corpo e do cumprimento dos seus deveres, você estará em equilíbrio. Porque as coisas começam a se perder e a pessoa começa a se perder quando perde o equilíbrio, que uma área ficou desajustada diante da outra, uma área muito ocupada e a outra abandonada. E nós não podemos nos dissociar dessa tricotomia que somos, espírito, alma e corpo. Não podemos ignorar que a nossa vida é tridimensional. E essas três dimensões, a espiritual, a social e a material, precisa ser bem gestada, bem cuidada, bem administrada. É isso que nos faz forte, é isso que nos mantém em pé, é isso que mantém-nos ocupado, é isso que nos dá força, porque é o equilíbrio. Uma pessoa que mantém o equilíbrio, ela vai mais longe, ela sobe mais alto, ela resiste mais intempéries da vida. Você falou que há muitas predições, sim. Se você observar como o mal tem se multiplicado, e por que o mal se multiplica? Porque por trás de cada mal existe uma vibração negativa, um espírito maligno. E é justamente isso que as pessoas estão ignorando. Por que estão hoje mudando costumes? Por que essas alterações desse mundo, do mundo espiritual, altera até a parte metabólica e biológica do corpo humano? O mundo espiritual, as forças espirituais, elas interferem, sim, interferem nas nossas emoções, interferem nos nossos desejos, interferem no nosso sistema nervoso também, interferem em nossas sensibilidades. Então, por isso que precisamos manter o nosso espírito fortalecido com a palavra, fortalecido na comunhão da família da fé, porque isso fortalece. A palavra fortalece o espírito, ela é como alimento, como um antídoto contra o pecado. O próprio salmista Davi, ele, nas suas indagações, ele fez uma pergunta quando ele era jovem: de que maneira o jovem poderá guardar puro o seu caminho? E ele teve do Espírito de Deus a resposta: guardando a palavra do Senhor no coração. E aí ele diz: de todo o meu coração guardei a tua palavra para não pecar contra ti. E pecar contra Deus é tirar Ele do senhorio da sua vida e colocar outras preferências. Pecar contra Deus é ignorar os princípios, a forma natural como Deus criou, os deveres para o homem, para a mulher, os deveres dos pais, os deveres dos filhos, o dever do cidadão de honrar, respeitar e abençoar as autoridades. E sempre quando essas coisas são alteradas, são interferidas, espíritos negativos e espíritos malignos vão ocupando o lugar ou vão trazendo inovações, mudanças, alterações. Então é um ano promissor para quem andar conectado com Deus. Será um ano que vai ver, quanto mais conectado estiver com o Senhor, mais do Senhor você vai ter. E a palavra nos garante que, operando Ele, ninguém impedirá. Acho que de uma forma sintética,
para que o nosso ouvinte possa entender exatamente o que o pastor está falando, porque às vezes as pessoas têm dificuldade, né, numa linguagem um pouco mais cristã. É assim, ó, vou dar uma parte prática. Você está com algum problema de saúde, por exemplo, e você não cuida, simplesmente você deixa a coisa ir à frente. Com certeza, em algum momento, esse problema ele vai se agravar e você vai precisar parar. Tem até uma fala, acho que é do Dr. não sei se é Augusto Cury. Ele diz que se você não tiver tempo para se preparar e se cuidar, você vai precisar ter tempo para depois, na hora da doença, ter que tratar, né? Então, de uma forma prática é isso. É identificar quais são as situações na tua vida que precisam de melhorias e, a partir disso, fazer a tua parte. Porque a parte de Deus, ela sempre é garantida, porque Deus vai fazer a dele. Mas, por exemplo, você tem seu sonho era ter uma casa. E você conquistou a casa. Só que você não cuida dela. Começa a cair a casa, começa a ter problema, começa você vê que começa a dar problema na casa. Problema elétrico, problema hidráulico, enfim. Então, seja o que for que você tiver na sua mão e sobre o seu governo, quando a gente fala em equilíbrio em todas as áreas da vida, é isso. Eu preciso ter equilíbrio para saber exatamente como eu estou com o meu corpo e cuidar dele. Eu preciso saber como é que estão as minhas relações e cuidar dela. Eu tenho eu tenho dificuldade de relacionamento. Eu sempre estou brigando com um, com outro, com outro. Bom, então é um ponto a ser pensado. Como que eu posso fazer para eu não viver uma vida assim? Eu tenho problema material, eu estou sempre em dívida. Bom, é um problema que precisa dar atenção. Então, buscar o equilíbrio é isso. É você ver quais são as áreas da sua vida que necessitam de atenção e que em 2023 você não conseguiu vencer e focar, né? Ter aquele trabalho. Isso dá trabalho, pastor. E como dá? E aí a área espiritual, porque quando a gente fala a área espiritual, as pessoas acham assim, cuidar da área espiritual é vir à igreja. Mas não é. Não. É também. Então, essa área espiritual eu queria que o senhor abrisse um pouco mais. O que é cuidar da área espiritual? É bem simples e prático. E muitos não levam a sério isso. Quero dizer para todos que nos assistem, cada pregação a gente tem que aprender a tirar lições. As lições chama-se tarefas do dia a dia. Tema de casa. Tema de casa. Tá? A sua vida espiritual, ela não é o que você vive dentro da igreja, mas é o que você leva da igreja para a sua vida no dia a dia. É a prática. Cada pregação nos chama a atenção, nos inspira ao que precisamos mudar, o que de errado precisamos parar e como orar diferente para consolidar o que a gente precisa consolidar. Eu sei que não é fácil, porque nós, seres humanos, nos automatizamos. Vou usar um exemplo prático. Você que é motorista, você está no volante dirigindo o seu carro, você não pensa o que vai fazer quando vem um carro de frente, quando chega numa sinaleira, quando atravessa alguém na frente. Você não pensa o que vai fazer, mas você faz automaticamente. A semana passada eu me avaliei nisso. Estava indo para o sítio e de repente um carro parou na minha frente. E de repente, sem eu pensar, eu freiei. Freiei que as coisas que eu tinha em cima do banco voaram, saíram, foram pro chão. Que eu pensei,
Eu não pensei. E a coisa, instintivamente, a gente reagiu. Por isso que quando a gente prioriza o reino de Deus, que a gente automatiza, a gente não precisa pensar. Não precisa pensar quando a coisa acontece. Quando o mal se apresenta diante de você, o que eu vou fazer? Eu vou orar para ver o que eu vou fazer. Não. A gente reage automaticamente. Mas aquilo que automaticamente sai de nós é aquilo que foi construído. Por isso que o cristão, ele é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Através de Cristo, o que precisa ser automatizado, ensinado, são os princípios, são as verdades que automaticamente precisamos praticar. E a prática do bem deve estar automatizada. Contar um testemunho de uma esposa de um pastor que já descansa, tinha uma casa muito grande porque recebia muitas visitas e tinha bastante netos, e ela sempre precisava de uma funcionária para cuidar principalmente das limpezas. Essa pastora era analfabeta. Mas ela fazia as entrevistas e ela levava a candidata à vaga para ver a casa. Ela mostrava, isso, eu preciso disso, isso aqui é para isso, e mostrava todo o campo de ação, e ela deixava alguma coisa já, como era para a limpeza e cuidar da casa. Ela deixava no corredor uma vassoura caída, ela deixava lá na lavanderia alguma coisa no chão, uma esponja no chão, e ela levava a funcionária, a candidata ao emprego para ver a casa. E como é que aquela candidata, se via a vassoura e passava por cima, estava automatizada ou não, né? Já estava reprovada. Levava lá na lavanderia, via aquela esponja no chão e não juntava. Via lá outro lugar, uma roupa no chão e não se interessava. Ou uma cadeira mal colocada ao redor da mesa e ela não se importava, não tinha vaga. Já tinha rodado no teste. Então a vida é prática. Por que eu trago essas lições práticas? Porque quando nós somos cristãos práticos, nós não esperamos alguém nos mandar para praticar o bem. Nós aproveitamos as oportunidades. Que se você sabe fazer o bem, é dever fazer. Mas o grande problema que nós, como igreja aqui, estamos sofrendo, e muitas consequências, é que as pessoas, o cristianismo de hoje, não quer servir, não quer exercitar o amor, a misericórdia, o socorro, não quer fazer parte da solução das pessoas. Pois é, quando a pessoa fica alheia ao sofrimento do seu próximo, a palavra não desceu ao coração. Eu revendo algumas anotações que eu faço, porque chega no final do ano, alguns papéis eu arquivo na lixeira, tá? Mas o que é bom eu reservo. Eu peguei uma anotação que eu fiz, não me lembro quando, mas que não sei se ouvindo ou inspirado pelo Espírito de Deus, eu anotei assim, o mundo só muda quando os homens mudarem. Os homens só mudam quando o coração do homem mudar. O coração do homem só muda quando ele aprender a amar.
Então aí está algo interessante. E temos trazido nesse ano que passou ensinos nesta linha, que aquele que ama cumpre toda a lei. Então quem ama cumpre a lei. Quem ama consegue eliminar todo o pecado que atinge o próximo, que ofende, que danifica, que traz problema. Então o que está faltando é justamente aprender a amar. Porque quem aprendeu a amar tira automaticamente de dentro de si virtudes, capacidades, energias e soluções. E o nosso episódio foi para o fim, pastor. Então, que tal você iniciar esse ano de 2024 aprendendo a amar? Amar não é uma coisa que é sentimento, que vem do coração, que você ama alguém que é bacana com você. Não, amar é o amor que o pastor está falando, que a Bíblia fala, é aquele amor que não olha a circunstância, não olha se a pessoa merece, não merece, se ela é boazinha com você, se ela não é boazinha com você. É um amor que ele transcende a maneira como você é tratado, né? É um amor que transcende isso. Então que nós possamos, né, como cristãos, filhos de Deus, aprender a amar em 2024. É isso. Última palavra, pastor. Vive melhor. Deus abençoe. Amém. Tchau, gente. Até a próxima.